Eu sou aqui do Esmanhal, nasci no Esmanhal. Estive no Esmanhal até aos 17 anos. Saí, digamos, um pouco cedo, aos 17 anos fui para a tropa. Concluí os 18 já na tropa. Fiz 9 anos e 4 meses de serviço militar. Entretanto, fui para o ramo da caminhonagem. Tive 15 anos nos caminhões, a longo curso, na TIR, tanto internacional como nacional. Entretanto, depois regressei à terra. Costuma ser com os bons filhos, à terra voltam, né? Eu regressei à terra há uns 6, 7 anos e neste momento estamos com a casa aberta e por aqui estou. O meu pai já faleceu, eram daqui e a minha mãe trabalha aqui, é de cá do Esmanhal. Eram agricultores que tinham ovelhas, tinham gado, viviam do campo. Foi aí que eu fui criado, né, digamos assim. Nasci no campo e fui criado no campo. Até que saí daqui, vinha à escola do campo, a pé, no início, depois mais para o fim já de bicicleta, vinha e voltava ao campo. Né? Ainda apanhei um bocadinho, por isso é que a minha mentalidade é um bocadinho antiquada, ou seja, ainda apanhei um bocadinho o tempo que os meus pais nunca tiveram, não foram pessoas com muitos poderes financeiros, né? Trabalhavam para o dia-a-dia, para o que comíamos. Não passei fome, não. Os meus pais passariam na altura deles, eu não. Já não passei essa fase. Mas não havia abundância, né? Como temos agora. Daí, se calhar, eu ter saído tão cedo. Quando apanhei a oportunidade de ir para a tropa, fui para a tropa e já não voltei mais, para lá fiquei. A minha mãe tem 2 irmãs. Uma delas também ligada a esta atividade já há mais tempo. A restauração é a pastelaria e padaria. A minha mãe, entretanto, quando tinha a vida ativa, comprou umas terras, tem um bocadinho de terra, não é muita, que neste momento pouco ou nada está a ser explorada. Digamos, não está abandonada, mas está sem qualquer tipo de exploração. Eu, há coisa de 2 anos, que comecei a fazer qualquer coisa, mas ainda muito pouco. Para a construção do parque, para a criação do Parque Nacional do Tejo Internacional, e como é que foi isso? Eu penso que aí nós, não eu propriamente, mas a minha família, os meus pais e muitos outros, foram enganados. Fomos enganados. Publicidade enganosa. A minha mãe, inclusive, os meus pais, que o meu pai ainda era vivo na altura, isto como todos os agricultores têm umas ajudas do Estado, né? Que é os subsídios, digamos assim, há várias formas, né? E os meus pais na altura estavam a usufruir do subsídio que o Estado... A propriedade é dentro do parque. Na propriedade deles e também ao gado que tinham, porque as ovelhas ou as vacas, os animais também têm um subsídio. Então, quando o parque se quis instalar, isto é como a política, voltando, prometeu aquilo que nunca deu, né? Ou seja, enriquecia todo o mundo, ficava rico à custa do parque. Davam muito mais subsídio do que tinham atualmente na altura do parque, antes de instalar o parque. E as pessoas, claro, se chegar aqui, agora nem tanto, porque isto está a ficar um bocado ultrapassado, ninguém dá nada a ninguém. E não me venham aqui com histórias a oferecer muita coisa, porque eu não quero. Eu não quero que me deem nada, porque sei que ninguém me vai dar nada. E o parque, na altura, prometeu para aqui não sei o quê, que dava isto e aquilo e outro, e não deu nada. Só complicou a vida às pessoas. Neste caso, eu, atualmente, sinto-me prejudicado com isso. Sei que a minha mãe retirou, ou seja, anulou os subsídios que sempre teve, para ficar com o subsídio do parque, porque o parque, de facto, compensava. E penso que recebeu 2 anos. Não sei precisar, mas penso que recebeu 2 anos e deixaram de pagar. Então, conclusão, a minha mãe ficou sem o que tinha e sem aquilo que lhe foi prometido. E, além disso, ficou sem poder mandar nas terras dela, que as comprou e pagou-as.
E é o que estamos a passar agora atualmente. Agora atualmente já estou a passar um bocado por isso. Eu sou de acordo que haja normas. E tem que haver normas em todo lado, porque senão isto parecia um país não sei das quantas. Não é? Ok. E que respeitamos as normas. Agora, temos que saber estar onde estamos. Então, se esta casa é minha, eu pago os impostos sobre a casa. A senhora vai mandar na minha casa? É claro que eu não posso, da minha casa, fazer aqui um palácio. É normal. Né? Tenho que pedir autorizações, isso me é autorizado. Isto está aqui feito, tem que ser autorizado. Isto não foi feito aqui de qualquer maneira, né? As coisas são assim. Agora, o que é que aconteceu ali, a nível do parque? Só para ver ao ponto que isto chegou. Eu agora, pronto, o meu pai faleceu, a minha mãe acabou com a vida, né? Tem pouca terra, tem se calhar cerca de 90 hectares, junto ali ao Ritejo. Também nunca foram pessoas com muito poder financeiro, era à medida que podiam, foram comprando. Neste momento, se calhar, tem, digamos, não mais de 90 hectares. Os meus pais, devido às terras, alguns dos terrenos têm alguma inclinação, e o acesso é difícil às propriedades, devido à inclinação, né? Isto, se calhar, antigamente, com um burrito ou com um cavalito, a gente até lá ia. Mas agora, com um carro ou com um trator, já não é assim tão fácil. Se calhar, já precisamos de uma máquina de rastos. E nem todos temos poderes financeiros para ter uma máquina de lagartas ou ter aquilo que precisamos, né? Quer dizer, então, os meus pais, o que é que eles, no terreno deles, fizeram um caminho particular, como é que é de explicar? Tipo, às curvas, para conseguir ter acesso aos sítios mais difíceis. Esse caminho, aos anos, com os meus pais, aos anos, quer dizer, se calhar há 10 anos, que o meu pai, não sei precisar, ou eu nos tempos, há mais 12 anos que faleceu o meu pai, ou seja, o que é bravo, os arbustos, o mato que é bravo, apodera-se com muita facilidade, ou seja, de ano para um ano, se a gente não for limpando, ganha uma dimensão, uma força, que é uma coisa por mais. Então, os caminhos que estavam lá, que os meus pais fizeram, pagaram, né, uma máquina para andar lá a fazer aquilo, ficou tudo cheio de mato. Mato, quer dizer, queria lá ir com um carro, não era possível, porque o mato apoderou-se do... Então, eu, agora há um ano, sim, foi ano passado, fui com um trator meu a limparem o caminho. E eu tinha pedido autorização à SNF, tinha pedido autorização para fazer umas lavouras, um desmatamento do mato, começar a limpar um bocado as terras para ficar com outro aspecto, não o aspecto que está atualmente, porque está um aspecto de abandono, né? Para criar um aspecto diferente. E então aí é exigido uma autorização deles, ok? Até esse ponto, e até ao ponto que temos de esclarecer com que tipo de alfaia vamos usar. Se vamos muito fundo no solo, se faz muito ruído, pouco ruído, ok. E temos limitados à parte das aves, principalmente das aves, na altura da criação ou não, devido aos ruídos. Então, eu não pedi autorização para limpar os caminhos, pedi só autorização para lavrar, para desmatar, em algumas áreas. Onde eu pensei, vamos lá ver, o caminho é meu, está dentro daquilo que é meu, eu preciso dele, tenho que o limpar para passar lá. Não tenho outra forma de lá passar senão o limpar. Digo sinceramente, não fui autuado porque se calhar os senhores até foram quem a conversa. Porque senão era autuado, porque estava a limpar um caminho que é meu. Porque o barulho do trator perturba a ave, não sei o que, a avezinha que está lá não pode ouvir o barulho com o trator. Isto recuando uns anos atrás, toda a gente lavrava, toda a gente semeava e essas aves havia mais do que há agora. Né? Onde eu não vejo, quer dizer, estamos a chegar a um ponto, digamos, desculpa a expressão, absurdo, um ponto mesmo, porque os meus pais, os meus avós, sempre semearam, sempre havia pessoal no campo, que atualmente não há ninguém, né? Os campos estão abandonados, e havia aves, havia animais por todo o lado. Atualmente não há nada. Tem tendência a diminuir, porque as culturas cada vez são menos, a senhora se não comer, chega um dia vai morrer, né? Ou procurar comida, mas se não tiver lá a comida não vai conseguir andar sem comer, né? Isto antes morria um animal, o animal para onde é que a gente mandava o animal para ali e os abutres
alimentavam-se as raposas, alimentavam-se os animais. Esses animais atualmente são recolhidos, né? Vem uma empresa certificada, né? E é tudo recolhido e são queimados, são levados para o destino. Ou seja, começou-se a acabar com coisas que para mim são mais preocupantes, porque já que essas pessoas mais entendidas, como diz o espanhol, os mais espertos, que não é o meu caso, que estudei pouco, que andam no campo e veem que estão a diminuir o animal não sei das quantas está em vias de extinção, o animal não sei das quantas está em vias de extinção. E é porque eu vou lá fazer barulho que o animal está em vias de extinção? É porque eu vou para lá lavrar? É porque eu vou limpar uma árvore? Eu penso que não é por aí. O animal está em vias de extinção, que se calhar não tem comida ou não tem forma de sustentar, o animal não vai comer o mato. Foi o que ele disse a eles. Eu, por exemplo, neste momento, estou para iniciar, ainda não iniciei, estou para iniciar a vida da agricultura. E eu vou meter os meus animais a comer estevas. Os animais não comem estevas. O que é que eu vou fazer às terras? A mim ninguém me dá nada por ter as terras com mato. Então eu não posso lavrar as terras. Mas pagam os impostos. Não são eles que pagam os impostos? Então como é que ficamos? Mas eles, quando querem ir visitar um ninho ou visitar não sei o quê, passam para as terras dos outros, inclusive nas minhas, sem autorização. Mas isso eles já podem, que eu já tive discussões com eles lá, devido a essa situação. Ok, não vão lá comer a terra, não tem qualquer problema que a senhora vá lá ao meu terreno. Não tem qual, por amor de Deus. A senhora não vai comer terra nenhuma, nem pedra nenhuma, mas também, se calhar não faço mal à senhora se eu for a lavrar a minha terra, não é? Temos que ver ao ponto que onde é que podemos chegar e como é que andamos. Ou seja, isto, depois que o parque foi instalado, eu acho que as coisas entraram num campo mesmo, um descalabro total. Porque eles precisaram, porque há ali zonas, até inclusive nos terrenos da minha mãe, há uns ninhos de abutres, há uns ninhos não sei o quê, mas estes senhores, para ter acesso a esses ninhos, venham de carro e para passar aqui na rua, esta rua já foi feita por alguém. E se eu proibido passar aqui na rua? Não, aquela casa ali é minha, esta é minha e aquela é minha, que é o que faz muita gente. Tem os terrenos e cortam os caminhos. Então, mas aquela casa ali de construção é minha, esta aqui é minha, ali é o restaurante, é meu. Então eu meto aqui umas cancelas e isto não passa aqui ninguém. As coisas não são assim. E atualmente, que é vergonhoso, há uns anos para cá, mas isto já não tem bem a ver com o parque, já estou se calhar a misturar um bocadinho as coisas, mas atualmente é o que mais se vê no campo. A senhora quer ir a qualquer lado, qualquer dia a senhora quer ir ao rio e não consegue ir porque está tudo cortado. Porque o doutor não sei das quantas comprou uma herdade não sei aonde e acha que aquilo que é dele corta. E eu, se lá quiser passar, tenho que ir para o tribunal. Não tenho dinheiro para ir para o tribunal, deixe-te lá passar. E isto está aqui num descalabro. Que a senhora qualquer dia quer dar uma volta pelo campo e está proibida de ir a qualquer um dos sítios. Isto quando antigamente isto nada acontecia. Mas esses senhores do parque, inclusive, para chegar até esse ninho ou até essa zona que eles protejam tanto, eles têm que passar para as terras dos outros. E não pensam que também incomodam os outros a passar? Só pensam que eu incomodo, estou a falar de mim, mas eu incomodo assim tanto a trabalhar as minhas terras? E quando o parque foi para ser criado, essas restrições que viriam, elas foram discutidas com a população? Penso que não. Antes do parque ser criado, eu não vou discutir isso porque eu não acompanhei muito essa parte. Os meus pais ainda eram vivos e eram os meus pais que acompanhavam essa parte. Inclusive os meus pais até aceitaram devido ao que lhe foi prometido, né? E quando nós queremos instalarmos num sítio, não podemos vir com as coisas negativas. Porque se a senhora vier para se instalar ou para vir para um sítio novo, se apresentar as partes negativas, se calhar é difícil, né? Se calhar essas partes ficam para trás. E depois da senhora estar instalada, começa a vir a parte... Mas vocês conseguem ver alguma coisa boa na instalação do parque? Eu, pessoalmente, nenhuma. E as pessoas daqui? A maior parte das pessoas que têm... As pessoas que têm terrenos dentro do parque. Quem não tem... Eu se não tivesse lá terras, para mim, o parque a mim não me afetava nada. Isso aumentou o turismo? O parque aumentou o turismo aqui na região? Não gerou nada? Não. As pessoas que visitavam antes, as que visitam agora, e quem visita não visita pelo parque, visita porque tem que visitar, é a aldeia, ou porque é o interior, ou porque não tem a ver, no meu ponto de vista,
É assim, eu digo sinceramente, se não tivesse terras ligadas com o parque, se calhar o parque para mim está cá ou não estar. Agora, as pessoas que estão com terrenos ligados com o parque, eu penso que só foram prejudicados nisso. Eu falo para mim, nas terras que a minha mãe tem dentro do parque, quer dizer, eles são os donos. E as pessoas foram impedidas de fazer tradicionalmente o que elas faziam. É essa visão que o senhor tem, assim, depois claro, na instalação. Pois está, claro, foram... E o que me faz espécie, quer dizer, porque isto é um negócio e eu incomodo, ou seja, perturbo muito as avezinhas e os animais com o ruído das máquinas de trabalhar as terras. E depois é permitido batidas, montarias, caçadas aos veados, aos javalis, quer dizer, os tiros, os cães e isso tudo já não perturba assim tanto os animais. Embora que eu pense que há uns corredores, ou seja, umas distâncias mais junto ao rio que está mesmo restringida a qualquer tipo de atividade. Aquilo é por corredores, eles têm aquilo por corredores ecológicos, há uns corredores mais... Então eu tive logo que se lhe esse azar que os meus pais compraram os terrenos muito junto ao rio, então há ali zonas que nem posso respirar naquilo que é meu, porque a minha respiração vai poluir ali aquilo tudo, né? Quer dizer, eu acho que as coisas, a nível do parque é mais ou menos isso. Agora, aquilo que eles prometeram, ou as conversas que eles apresentavam às pessoas, eu não vou conseguir falar sobre isso porque não acompanhei. Sim, o fato de hoje, isso daqui tudo ser uma reserva da biosfera, aumentou alguma restrição para vocês? Vocês também não sentiram nada porque não... Não, eu não sei, eu digo sinceramente. O restaurante, assim, a restauração, ela aumentou o movimento a partir do parque ou... Não, o restaurante está aberto há 5 anos, o parque já está instalado há 10 ou 15, não sei, não podemos comparar. Não... E não tem pessoas que vêm visitar o parque que vêm para cá? Não, quem vem não vem ligado com o parque. Talvez alguns caçadores, este ano mais, alguns caçadores poderão passar, do resto as pessoas habituais, os trabalhadores, as pessoas do dia a dia. Pode vir. Este ano estou-se um bocadinho mais, o pessoal veio para o interior, mas não tem a ver com o parque, tem a ver com o problema do Covid, essas coisas. E isso aumentou? Aumentou, mas não tem a ver com o parque. Eu, por exemplo, eu pessoalmente fui de férias para um sítio que era só eu, a mulher e o garoto, lá para trás dos Cabezes, né? Quer dizer, mas isto não tem propriamente a ver com o parque, tem a ver que as pessoas fugiram um bocadinho dos ambientes com mais pessoal, né? Fugiram para o interior. Agora, eu digo se calhar haverá pessoas que tenham um pensamento diferente, que acham que o parque trouxe algum benéfico à zona. Eu não vejo qual. Não vejo, sinceramente não vejo. Eu, para mim, sinto-me prejudicado a nível do parque, porque quero e tenho tentado, e tenho feito algumas coisas, tenho ido lavrando e tenho feito algumas coisas assim um bocadinho, porque nunca sei se estou a fazer bem ou mal. Não, porque isto porque a senhora, quando vai pedir uma autorização, a senhora ou eu, neste caso, para pedir uma autorização para desmatar o excesso de mato ou para lavrar, se eu disser que o vou fazer com um tipo de alfaia, não sei se a senhora está dentro das alfaias ou sabe, se é um escarificador, se eu meto lá que é com o escarificador, não posso lavrar com uma grade de discos. Se meto uma grade de discos, não posso lavrar com um escarificador. Quer dizer, onde eu não vejo... Eu, por exemplo, eu posso pedir uma autorização e depois, quando estou no terreno, certifico-me que aquela alfaia não é a mais adequada porque a terra está mais rija, o solo está mais forte ou menos forte. E se calhar, se vou engatar outra alfaia, estou sujeito que chega ali alguém e diz: olha lá, mas tu escreveste aqui e agora estás aqui a lavrar com isto. Quer dizer, chegamos a um ponto assim um bocadinho absurdo, eu não sei, sinceramente, não. Isto antes, quer dizer, as terras eram trabalhadas, as pessoas viviam do campo, colhiam, semeavam, colhiam, comiam. Atualmente não, depois querem que os animais sobrevivam a comer o mato bravo, o mato, ou seja,
Ou você, se tiver uma horta, se não a cavar, não tira lá nada. Você tem um jardim, se não cuidar do jardim, não vai colher lá nada. Porque aquilo fica bravo. Né? Isto é o que acontece com as terras, ao ponto que é o que eu digo aos senhores, quando chegam aí, isto, aquilo e o outro. Então, mas o senhor acha que se a terra não for trabalhada, que o solo é mais fértil? É melhor para os animais e para as aves do que se for trabalhado pelo contrário? Mesmo a nível dos animais. Você, veja, por exemplo, eu já tenho ali experiências nisto há mais tempo que os meus pais tinham gado. Você tem uma área de terreno, por exemplo, 20 ou 30 hectares, lavra 10 hectares. Os outros 10 hectares não lavra. Os animais vão estar sempre a pastar, mesmo porque pareça que não tem lá erva, no sítio que foi lavrado. O tipo de erva é diferente. Ou seja, o sustento da erva é diferente. Os animais procuram sempre a erva das terras que são trabalhadas, não daquelas que não são trabalhadas. Porque as que não são trabalhadas ficam viciadas, né? O solo fica viciado e dá aquela erva brava que não presta para nada. Não sei se o senhor tem conhecimento que há a laranjeira brava e a brava ninguém a come, que é amarga, né? A erva é igual. Isto só, pronto, para esclarecer um bocadinho esta parte, que se calhar vocês até terão conhecimento sobre isso, esclarecer esta parte que não vejo, por exemplo, a limpar as árvores. Parece que não estamos todos no mesmo país. Como já vos disse no início, andei um bocadinho por todo o Portugal e por toda a Europa, quase, pronto, percorri um bocadinho. Então, passa a zona do Alto Alentejo e Ribatejo e vê as árvores, inclusive o usinho, limpo, como a gente limpava cá antigamente. A árvore, se não for limpa, porque a árvore precisa renovar. E ao limpar, além da árvore renovar, o solo vai ficar com menos sombra. Porque é que acontece? Você tem aqui uma árvore, está sempre a fazer sombra. O solo não chega à terra, não se infiltra na terra. Então a terra precisa de respirar. Se você limpar a árvore, a terra fica mais forte, fica mais fértil, porque apanha sol. Você, se tiver uma terra sempre com sombra, não vai nascer lá nada, porque precisa de sol. Então as árvores aqui, e era assim que se fazia sempre, limpavam-se, deixava-se 4, 5 pernadas, de forma que elas depois renovavam. E ao mesmo tempo que renovavam, ficava com menos sombra no touro, ou seja, na raiz, ficava mais forte. E isso ajudava a vida da árvore. Agora não, agora só se pode tirar 30% da copa da árvore. 30% da copa da árvore é fácil no papel. No papel, tirar uma fotografia, 30%, é muito fácil. Faz a matemáticazinha, está feita. Agora chego ao pé de uma árvore e eu digo assim, então tiro lá 30% da copa da árvore. Não é assim tão fácil. E depois tem muitas árvores, que a maior parte delas estão a secar, uns que é porque é um bicho, outro que é um vírus, que é não sei das quantas. Pronto. E depois, se for tirar a parte seca toda da árvore, se calhar nem fica lá com 10%. E depois chega lá um senhor e vai-lhe perguntar onde é que está os 30%. Né? E se calhar não é muito fácil explicar estas coisas às pessoas. Eu acho que estas normas são feitas por alguém que não tem a noção do que é na realidade. E nós, hoje, atualmente, aqui na zona do Esmanhal, estamos a passar isto. E que isto acho que não é bom para nós, para os proprietários, e nem é bom para as árvores, para o solo, para tudo. Porque, claro, se as coisas não são feitas em condições, depois o que é que acontece? Seca uma árvore. Essa árvore possivelmente secou porque tem um problema qualquer, né? Ou por falta de limpeza, ou porque há quem diga que é um bicho, é um vírus. Só que estudou-se tanto e esse bicho não se consegue combater, porque elas continuam a secar, né? E não sei o que seria feito ou o que será feito disto daqui a uns anos, já não no meio tempo, sem árvores. Né? Quer dizer, isto, se calhar era preocupante arranjar uma forma ou aprofundar essa parte, o porquê de secar as árvores. Porque é que estão a secar? E vê-se aqui zonas que começa uma a secar, secam todas seguidas. É porque há ali um problema qualquer.
Então, se calhar, e seria importante saber o porquê que está a secar a árvore, porque se calhar não sei o que seria feito de nós se não tivéssemos árvores. Se calhar não conseguíamos respirar, porque as árvores ajudam-nos a respirar, né? Quer dizer, há certas coisas que, calhar, seria muito mais importante do que estarmos a preocupar porque é que eu ando a lavrar, ou porque é que eu ando a desmatar, ou porque é que eu ando a cuidar das minhas terras. O senhor nota alguma diferença de água no rio e de água também aqui, de chuva, de tudo? Mas isso nota-se há uns anos para cá, ou seja, chove menos, né? Mas isso terá a ver com outras situações, não é? E do rio? Não, o rio, de algum tempo, que se nota aquela poluição, digamos que porque cria uma camada verde, uma nata verde, que até há zonas que deitam um bocado de cheiro, mas isso já há uns anos para cá, que eu até pensei isto agora há 2 anos, ano passado, há 2 anos, que secou o rio praticamente. Não sei se vocês, isso foi agora recente, há 2 anos, eu nunca tinha visto assim o rio. Eu pensei que aquilo agora até renovasse e que não voltasse essa tipo de poluição. Mas não, está igual. Eu penso que aqui nem tem havido assim tanto aumento de eucaliptos. Os que têm aqui já têm há muito tempo. Não temos tido aqui assim plantações. Tivemos há uns anos atrás, mas já foi há uns tempos bons. Não temos tido assim plantações de eucaliptos. Aqui na zona, estou a falar na área do Esmanhal, mais ou menos aqui na zona. Não temos tido assim plantações que justificasse a secagem do secar, acho que não. Agora, o porquê dela estar a secar, não sei. Poderá ter a ver com a limpeza, não pode ter a ver com a limpeza. Com as lavouras, bem, não posso responder a isso, mas para mim é um ponto até preocupante a nível de tentar perceber o porquê e tentar arranjar uma solução, porque continuarmos deixar arrastar estas situações, e se calhar vamos chegar a uma altura que não vamos ter nada verde, vamos ter tudo seco, ou vamos ter... Para mim, eu converso com eles quando tenho que conversar e falamos estas coisas e conversamos. Também não está nas mãos deles, no pessoal que anda aqui, né? E são normas que vêm, o pessoal que anda aqui anda a trabalhar, andam a fazer o trabalho deles e são mandados. A nível disso das podas, ou seja, das limpezas das árvores, eu acho que isso apertou um bocado mais e para mim foi um bocadinho abuso, porque mas eu até não desconcordo com isso, porque eu ainda me lembro, se calhar há 10, 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, cortava-se tudo a eito. Ok, não é correto. Eu precisava de um caminhão de lenha, cortava 4 ou 5 casinheiras pelo pé e ninguém me dizia nada. Isto era um bocado assim. Ou seja, ok, não é correto. Por isso eu digo, tem que haver normas e temos que a respeitar. Mas de 8 ou 80, eu acho que também não é certo. E eu penso que estas normas foi mais por causa desses abusos. Por exemplo, eu até trabalho com lenha. Na altura não trabalhava, agora trabalho, mas... eu precisava aí de um bocado de lenha, porque a lenha tem um bocado de procura, estava aí 4 ou 5 casinheiras, era as que tinham mais lenha, era as que eu cortava. Pronto. Isso não poderá ser assim, porque senão onde é que a gente vai parar? Então daí para cá, não sei se foi devido a isso ou não, alteraram estas normas. Ou seja, é preciso autorização para corte, é preciso marcar as que vão cortar, só se pode cortar as secas, estas restrições nas limpezas. O que eu acho que as coisas não foram equilibradas, pronto, que estão um bocado desequilibradas. E eu arrisco-me, às vezes sem saber porquê, e às vezes a pessoa já me tem, porque eu também trabalho um bocadinho com lenha, o pessoal já me tem dito, não me queres ficar com as árvores para limpar, às vezes hectares para limpar, e eu não fico, por uma simples razão, porque nem eu sei o que é que eu posso cortar. E arrisco-me a estar a cortar uma pernada, que chega lá o senhor acha que aquela pernada não era para cortar. E depois já está cortada, e depois o senhor diz, agora vai ser autuada, porque esta pernada não podias cortar.
por ter uma dimensão não sei das quantas e tem não sei das quantas. O que é que está a acontecer? A limpeza, que eu não concordo com a limpeza que eles foi estudado por eles e que eles estão a subir muitas árvores. E se vocês viram aqui na zona o tipo de limpeza que estão a fazer às árvores, às azinheiras especialmente, né? Aqui é mais a limpeza é do azinho, estão a deixar as árvores completamente. Quanto isto antes, a gente cortava sempre, como se faz as oliveiras, abria as árvores, cortava-se o centro, ou seja, os rebentos novos que vão ganhando, cortava-se os rebentos e ficava as pernadas reais e a árvore ficava aberta. Eles agora querem a copa da árvore composta, ou seja, para ficar a copa da árvore, ou seja, a árvore para ficar redonda, nunca ele pode cortar o centro. Né? Vai ter que lhe deixar o centro, ou deixar o centro, vai deixar os rebentos para cima, ou deixar os rebentos para cima, você tem azinheiras, qualquer dia só de helicóptero consegue lá ir acima. Que agora também não se usa a colher a bolota, não se faz nada disso, mas o tipo de árvore, o eucalipto e o pinheiro sim é para subir, mas o azinho, a azinheira, e vê-se os sobreiros, é para ficar larga, não é para ficar redonda, não para ficar. Por isso é que eu acho que isso foi mal. Ok, não procederam mal ao ponto de meteram restrições, mas acho que as restrições não foram bem cedidas, bem feitas. Eu acho que a natureza, antes do parque, já era conservada. E não é muito difícil, como não era antes, e não é estas restrições do parque conserva melhor a natureza do que estava conservada antes. Isto unicamente. É assim, como recuando na parte do azinho, e como já estava antes, eu não posso pegar numa arma e ir a matar um abutre ou ir a matar o que me apetece matar, né? Quer dizer, apetece matar o senhor, mata o senhor, ou apetece, isso não é assim, quer dizer, não. As coisas, temos que ter estas normas e a partir daí a natureza cresce por ela só, não é preciso muito mais do que isso. Não é porque anda aqui o fiscal não sei das quantas, ou quando anda aqui porque... Eu acho que não é isso que faz crescer a natureza já existia antes de estar cá o parque, e melhor do que antes do que agora com o parque. Porque acho que as restrições do parque só complicaram a natureza. Porque o senhor vê, não é preciso muito aqui do Resmanhal para o lado do rio, é só mato. O que é que aqui tem? Javalis e veados. Cheios de tuberculina e cheios de problemas. O resto, os animais, os pequenos animais, a lebre, o coelho, a perdiz há algumas que vão repovoando, vão-as trazendo para cá. Os pássaros vão acabando todos, os passaritos que havia, que a gente tinha era cotovia, há umas pegas ainda, quer dizer, isto cada vez há menos. Então se não têm comida, então, mas os passaritos vão comer o quê? O coelho vai comer o quê? O coelho vai comer ou a couve, ou sear a semente que a gente semeia, mas se ninguém semeia, é só porque vem aqui os senhores da CNF de vez em quando a olhar, a ver se alguém anda aos tiros, ou que eles governam-se. As pessoas, eu acho que isto se calhar se preocupassem e começar a semear uns bocados, ou eu acho que aí sim protegia um bocado mais a natureza. Ou a natureza para certas pessoas é só estevas, charas e mato. Bem, nesse ponto de vista, sim, estão a trabalhar bem. Nesse ponto de vista, estão a trabalhar bem. Até que algum maluco, algum doido que se lembre, no verão, porque é a preocupação deles, e eles sabem que isso arriscam-se a ter um problema desses, ele e todos nós, incendia isso tudo e arde tudo. Quer dizer, isto não nos leva a lado nenhum. Porque é que há muitos incêndios para o norte? Porque há interesses da madeira, né? Por norma, são sempre os madeireiros a criar estes problemas. Porque a madeira depois baixa e conseguem comprar o pinheiro muito mais barato, porque já foi queimado, como se conseguem comprar o eucalipto muito mais barato. E isto é tudo. Não há país com guerra se não tiver interesses, né? E certamente não viu ninguém andar à guerra se não houver interesses por trás. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Eles não deixam lavrar.
que não vou fazê-lo na minha cultura. Não me deixam lavrar. Aí, ok, então pego num fósforo e tem aquilo tudo. E fica a natureza protegida. Eu acho que não, acho que... Como é que eu imagino? Não imagino. Eu penso que isto irá andar, vamos andar aqui aos trambolhões. Aos trambolhões, uma forma de falar. Atualmente o Rosmanhal, e nem só o Rosmanhal, a zona do Rosmanhal, há aqui o forte, ou seja, o forte disto, e daí dificultar muito quem queira trabalhar, é a caça. Temos aqui três ou quatro exploradores da caça que conseguem ter, porque conseguem rentabilizar as coisas. Temos o terreno a um valor altíssimo, o hectare do terreno a um valor altíssimo, e isso torna difícil a quem queira trabalhar noutro ponto ligado à agricultura, é muito difícil. Ao ponto de nós termos explorações em sequestro praticamente o ano todo, e onde está mais declarado que o problema vem do javali e do veado, que é devido à tuberculina. Ainda agora, atualmente, eles, por exemplo, numa montaria, matam 100 veados e aproveitam 20. Ou seja, está mais que aprovado que o problema vem daí. Então, isto cada vez mais difícil. Eu penso que se não houver alguma restrição a nível desta parte da caça, tudo o que não está ligado com a caça, nestas zonas, tem tendência a acabar. Porque tem que acabar. Porque não temos forma, de sobreviver. Como é que eu consigo sobreviver? Eu se arranjar um rebanho de ovelhas, um rebanho de ovelhas não tem tuberculina. Mas se arranjar um rebanho de ovelhas, preciso meter um empregado, ou dois, porque a ovelha é mais trabalhosa. Não consigo arranjar ninguém para trabalhar, porque não se consegue. A senhora quer uma pessoa para fazer a limpeza ou para ir a cavar a horta para fazer, não consegue. Está fora de questão. E vão uma semana, não vão a outra. Arranjo vacas. A vaca dá menos trabalho, que eu se calhar consigo gerir. Fico um ano em sequestro, um ano atrás do outro, porque os animais não podem sair porque estão em sequestro, porque acusou uma vaca ou duas, a exploração, o resto fica tudo em sequestro. E atualmente, aqui o que é que vamos fazer? Se não for a agricultura, se não estamos ligados com a agricultura, vamos fazer o quê? Não temos muito mais saídas. E o poderio, ou seja, o forte aqui é 3 ou 4 indivíduos que estão ligados com a exploração da caça, e aí sim a coisa vai funcionando. Porque ainda vai havendo uns javalis e uns veados e a coisa vai funcionando. Fora disso, o futuro, não sei. O futuro, se calhar, estes indivíduos continuam com a caça, e se continuar assim, esse pessoal vai se mantendo. O resto não está muito fácil. Eu penso que isto veio dos países da África, veio, não sei. Mas eu digo a causa aqui. A causa acho que se contamina muito a nível da pastagem e das águas. Por exemplo, o veado, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, o veado, na altura do calor, toma muito banho. Lava-se muito nas águas, nas barragens, isso, e depois a vaca vai beber. Então, é um forte passagem da tuberculina. Essa tuberculina veio na altura já falei sobre isso, veio de uns países quaisquer e veio, acho que inicialmente até veio pelo javali, depois passou ao veado. E são os animais mais contaminados, com mais contaminação é o javali e o veado. E é daí que se passa sempre à vaca. Por exemplo, a ovelha já não passa nem à cabra. Mas a vaca apanha com facilidade. E depois isto, as explorações, por exemplo, seja a quantidade de vacas que for, acusa uma, porque para ser vendido, por exemplo, para vender bezerros ou vender uma vaca, tem que fazer sempre o teste, é obrigatório por lei, é assim que é feito. Ao fazer o teste, se acusarem, e mesmo a exploração na totalidade, tem que se fazer de vez em quando os testes, para termos a certeza se estamos limpos ou não. Acusa uma, fica a exploração toda em sequestro.
e depois pode andar 4, 5, 6 meses ou até um ano para conseguir levantar o sequestro. E se calhar quando pensa que já está a levantar, apareceu outra. Não é? E o sequestro, o que é isto? O sequestro, e nem todos os matadores, os animais só podem ser vendidos diretamente para o matador, com preços diferentes, não podem ser vendidos para outra exploração. Né? Por exemplo, eu posso criar animais e se for para vender para outra exploração, tem um preço. Se for para vender diretamente ao matador, pagam-me ao quilo. Ficamos com os animais aí retidos bastante tempo, a dar-lhe comer, que não justifica o que estão, porque eles quando chegam à altura deles, estão à altura de saírem. Não saiam naquela altura. É claro que vão ganhar um bocadinho mais peso, mas não justifica a comida que estão, a despesa que estão a fazer, porque as comidas estão caríssimas. E andamos neste rolo. E há quem acha, porque quem está ligado com a caça, acha que é correto desta forma assim, pronto. Ainda agora houve umas polémicas, que até foi chamada a guarda, aqui no Esmanhal, porque o que é que vale, por exemplo, no veado, ou mesmo no javali, é o troféu, é a cabeça. A carne tem pouca procura, o valor da carne é muito baixa. Então as pessoas dão-se ao luxo, matam os animais, cortam a cabeça e deixam os animais no campo. Ficam para aí, que inclusive este ano, há muito tempo, um senhor que tem uma vacada chamou as autoridades, deixam os animais lá no campo. E os abutres não dão cabo deles? Não, mas até dar e não dar ali ficam, né? Até dar. Inclusive os abutres, temos e outras situações que eu já vi, porque há quem diga que os abutres não tocam nos animais vivos. É negativo. Não é verdade. E há provas disso, inclusive até os veterinários já foram chamados, e eu já vi. Por exemplo, você tem um animal, acaba de parir, fica com sangue. O animal não se consegue levantar porque está ali mesmo. Se estiver numa zona que os abutres possam chegar, começam a comer nele. Isso é sem dúvidas. Porque o animal não se consegue defender e os abutres sentam ali o sangue. Agora, claro, se for um animal saudável, não. Né? Nem o animal deixa chegar lá o abutre ao pé dele. Porque há quem defenda e que diga que o abutre não come o animal vivo. O abutre não sabe se está vivo ou se está morto. Sente ali um bocado de sangue ou sente ali uma ferida qualquer e o abutre começa a comer porque tem fome.